Paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Se eu não me engano é quarta-feira, né, meus irmãos? Eu estou meio perdido dos dias, do tempo, meus irmãos, não é fácil, né? A gente tem hora que fica meio perdido, né, no mundo, né? Eu estou assim. Mas o Espírito Santo vai falar com você nesta manhã, amém? A palavra de hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Eu peço aos irmãos que, ao assistir vídeos, né, não só aqui no canal não, meus irmãos, em outros canais também, né, que tem vários missionários usados por Deus verdadeiramente, tem vários pastores aí verdadeiramente na presença do Senhor, não são todos, né, mas ouve a palavra, meu irmão. Presta atenção na palavra que Deus está falando com você. Amém? Porque Deus está me falando, meus irmãos, que muitas das vezes perde o direcionamento porque não dá atenção à palavra. Deus está dando um direcionamento, está falando com a pessoa ali e ela não está dando ouvidos. É aonde muitos estão ficando para trás. As suas bênçãos estão paralisadas. Por quê? Porque não presta atenção na palavra do Senhor, né? Meus irmãos, eu deixo aqui o versículo, né? Para quê? Para que você venha caçar na Bíblia, amém, meus irmãos? E venha meditar no que Deus falou com você, amém? Para que ele venha mostrar para você o caminho certo para você seguir. Muitas das vezes Deus fala, ei, não para aí, fica parado. Você vai andar. Muitas das vezes Deus fala para você, pega o caminho à direita, você pega a esquerda. Por quê? Não deu atenção devida à palavra do Senhor, os direcionamentos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, todos aqueles que receberam bênção na palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, todos aqueles que venceu o processo, perseverou e conseguiu, né, bênçãos sem medidas de Deus, é porque obedeceu os direcionamentos, obedeceu a palavra, meus irmãos. Não andou de qualquer jeito, como muitos estão querendo andar. Amém? Então preste atenção na palavra que Deus te dá todos os dias. Pois Ele está me usando, está usando outros para sempre estar na palavra. Sempre a palavra do Senhor é dita aí por um, por outro, usado por um, usado por outro. Amém? Preste atenção na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou e foi a Sarepta, isso. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazer-me também um bocado de pão nas tuas mãos. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus,
nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo, e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Foi ela fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, muitas das vezes Deus vai falar para nós ir para lugares ou fazer coisas que aos nossos olhos é loucura. Amém? Como mandou Elias ir para Sarepta, né? Serepta. Amém, meus irmãos? E que ele fez? Ele obedeceu, ele foi, ele seguiu, aonde haveria uma mulher que Deus já tinha ordenado para sustentar ele. Mas chegando lá, meus irmãos, ela malemar tinha para ela. Você está vendo que aos nossos olhos coisas que saem fora, né, da nossa visão, da nossa sabedoria. Então, meus irmãos, as coisas de Deus são loucuras aos nossos olhos. As coisas do Espírito Santo, meus irmãos, são loucura ao meu olhar, ao seu entendimento, ao meu. E nós não temos que questionar as loucuras que vêm do espiritual para o nosso físico. Nós temos que obedecer. Amém? E como ele obedeceu, e mediante dele, ela obedeceu também, Deus multiplicou a farinha da botija e o azeite. Aliás, a farinha da panela e o azeite da botija. Amém? Deus multiplicou mediante a obediência. Agora você viu, você entendeu o porquê temos que estar atento à palavra do Senhor? Porque Deus fala aqui para mim hoje, nesta manhã, você quer bênção, você quer ser curado, você quer uma transformação na família, você quer que seus filhos saiam das drogas, da bebida, da rua, você quer um conserto com Deus? Ande em obediência. Pois a Bíblia inteira, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, fala muito de obediência, de perseverança, de confiança na palavra. Deus sempre está falando conosco para nós confiar, para nós acreditar, para nós ter fé mediante o que nós estamos passando ou as ordens do Senhor. Meus irmãos, não foi fácil para mim. Muitos vídeos que eu coloquei aqui, falar o que eu falei. Não foi fácil, porque eu estava obedecendo os direcionamentos de Deus. E aos meus olhos, muitas palavras não tinha necessidade de eu falar nos vídeos, mas Deus me ordenou. Amém? Então ele se responsabiliza de muitas palavras que eu falo no vídeo. E ele está falando nessa manhã
que a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não vai faltar na sua vida. Amém. Haverá uma multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família, e mediante a sua obediência. Meus irmãos, nós cristãos, nós não temos que entender nada que vem de Deus. Nós só temos que obedecer. Se Deus tocou no seu coração em levar a palavra dele para uma pessoa, determinada pessoa, ou para você começar a conversar e já iniciar uma palavra de Deus, falar da palavra de Deus que é santa, poderosa, meus irmãos, faça sem você entender, porque você vai estar falando as palavras que Deus quer falar com aquela pessoa. E muitas das vezes nós ajudamos outros sem nós menos saber que estamos sendo uma ponte entre Deus e a pessoa. Quantas vezes, meus irmãos, eu falei coisas aqui que muitas das vezes para mim não tinha nem sentido, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para mim ir lá na mensagem, colocar, né, ou falar para uma pessoa, e para mim eu achava que era sem sentido, nem dei muita importância, mas eu obedeci, pois a palavra que Deus mandou eu escrever ou falar aqui no vídeo era para a pessoa que estava precisando, meus irmãos. Então, meus irmãos, não queira entender as coisas que vêm de Deus, porque são loucura aos nossos olhos, foge do nosso cotidiano e foge também da nossa pequena sabedoria que nós temos, porque nós achamos que nós somos inteligentíssimos, amém? Mas não somos, amém? A verdadeira sabedoria é aquela que é buscada do Espírito Santo e não a si próprio, amém? Meus irmãos, esses dias eu não sei porque Deus entrou nesse detalhe, mas eu vou falar, é como eu disse, eu agora não estou entendendo, mas Deus sabe para quem é. É como esses dias eu estava falando para Deus, Senhor, me ajuda a ter mais inspiração para me ler a tua palavra, para que eu venha buscar entendimento. Amém, meus irmãos? Ele não respondeu na hora, mas depois ele falou para mim que ele vai me usar de outra forma. Amém? Para que eu não venha cair no meu próprio saber, na minha própria sabedoria. Amém, meus irmãos? Ele não permite que eu leia muito a Bíblia, ou assim, tão pouco. Amém? Por quê? Quem fala com vocês aqui no vídeo, meus irmãos, não sou eu, é o Espírito Santo. A sabedoria é do Espírito Santo das palavras. Amém? Porque fora daqui, meus irmãos, eu sou uma pessoa como você, falha, pecadora, erro, peco todos os dias. Amém? Estou na presença de Deus em busca, se esforçando para fazer o melhor para Deus, para buscar a minha salvação. Amém? Mas eu não posso deixar que eu sou falho, eu sou pecador. É como eu li um comentário ontem, amém? Que o homem foi grato a Deus, mesmo sabendo que ele era tão pecador. Ele reconheceu que ele é falho, que ele é pecador. E Deus se agrada dessas pessoas humildes, que reconhece que é falho, que é pecador. Amém? Ao contrário de muitos que está no seu ego tão grande que bate no peito e fala, eu vou ser salvo. Não, meus irmãos, temos que ser humilde a ponto de reconhecer
que tudo é pela graça, tudo é por Deus. A nossa salvação, as nossas bênçãos, a nossa vida aqui nessa terra, tudo é Deus, nada é nosso. Amém? Nós estamos de favor aqui na terra, usando coisas que a hora que nós fizer a passagem, nós não vamos levar. Então eu não posso bater no peito e falar, eu vou ser salvo. Não. Eu estou em busca da salvação. Quem vai saber se eu vou ser salvo ou não é Deus, não eu. Eu não posso bater no meu peito e falar, eu vou ser salvo. E muitos daqui vão comigo. Não. Ou poucos daqui vão comigo. Não. Eu estou dando o meu melhor para Deus. Mas eu ainda continuo sendo falho, pecador. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o que Deus fala para hoje, para a nossa vida, nesta manhã, obedeça, para que venha lá futuramente sair resultados bons nos teus caminhos. É a obediência, é a fé, a confiança na palavra de Deus que vai trazer bênçãos sem medidas para a sua vida aqui nessa terra. Fora isso, meus irmãos, você ainda ganha o galardão da vida eterna por perseverar, por acreditar, por ter fé em Deus. Amém? Porque sem fé não herdarão o reino dos céus. Não é pela palavra que você vai ser salvo. Não é por jejuar que você vai ser salvo. Amém, meus irmãos? Não é porque por você ficar 24 horas dentro da igreja que você vai ser salvo. Você vai ser salvo mediante a sua obediência e mediante o que você tem dentro do coração, que muitos lá fora não vê, mas o nosso Deus sabe quem você é por dentro. Amém? Por isso que Deus sempre fala, cuidado pelo que você vê, que não é a mesma coisa que Deus está vendo dentro do coração, que a pessoa pensa. Nós não temos como saber. Nós vemos lá uma pessoa que se dê de bonzinho, que se faz de bonzinho, mas por dentro ele é cruel, ele está sugando, ele está só querendo ali, ó, se aproveitar das ovelhas gordas. Então, cuidado, vigia. Cuidado, meus irmãos, porque o joio, ele também faz obra de caridade. O joio também ora. O joio também lê a palavra do Senhor. O joio também entende da Bíblia de capa a capa. Cuidado, vigia. Nem tudo que fala Senhor, Senhor está aqui é porque Deus está lá. Tem pessoas que só têm a aparência e a palavra, porque já perdeu o Espírito Santo faz muito tempo. Amém? E agora está, como eu ouvi um dia um pastor falando, que tem lobos vestidos de ovelhinha sugando as ovelhas gordas de canudinho. É só Jesus na causa, né, meus amigos? E é verdade. Muitas pessoas estão iludidas com falsos pastores, amém? Com falsos missionários, porque fala bonito, porque tem boa aparência, amém? Cuidado, vigia, confia na palavra de Deus, confia em Deus Pai Todo-Poderoso e obedeça, como Elias obedeceu e como essa viúva de Sarepta obedeceu. E comeram eles, ela, ele e sua casa por muitos dias. Haverá multiplicação na sua casa e mediante a sua obediência. Se Deus está te dando uma direção e você não está entendendo, simplesmente obedeça, sem entender. Porque tem multiplicação chegando para os obedientes da palavra do Senhor, para os obedientes aos direcionamentos do Pai. Amém?
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Os vídeos estão ficando um pouco longos, né, meus irmãos? Eu peço a vocês que você que chegou até aqui, deixe seu joinha, deixe seu comentário, amém? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você clicando aí no dedinho, aí no joinha, meus irmãos, não vai cair seu dedo. E você está ajudando a Deus a evangelizar outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Ajuda aí o canal a crescer mais e mais e levar essas palavras de Deus para mais pessoas. Amém? Seja um mediador da palavra do Senhor. Amém? Ajuda aí o canal, meus irmãos, a crescer cada vez mais. Hoje já somos 6.000 inscritos, né, meus irmãos? Para mim é uma alegria imensa, que para mim são números, mas para Deus são almas. Amém? São pessoas que pode ser que não vê os vídeos agora, mas lá na frente, muitas palavras que eu deixei gravadas aqui vai servir para alguém aí. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para esse Deus Pai Todo-Poderoso, né, meus irmãos? Eu ia acabar o vídeo, mas eu vou falar aqui, para a honra e glória do Senhor, um testemunho. Há tempos atrás aí, meus irmãos, eu estava precisando de dinheiro, amém? É financeiro isso que eu vou falar, amém? Mas é para a honra e glória do Senhor. Há meses atrás eu estava precisando, meus irmãos, de dinheiro para pagar dívidas, não tinha. O mês que eu mais precisei, meus irmãos, foi o mês que eu fiquei internado no hospital. Mas Deus colocou no meu coração para me ajudar uma certa pessoa. Aliás, uma não, foi dentro de um mês, foi 3 pessoas. Amém? Para mim enviar um determinado quantia por pessoa para ajudar ela. Uma estava fazendo uma rifa para comprar uma cadeira de roda nova. Amém, meus irmãos? Olha, para a honra e glória do Senhor isso aqui. A outra estava com a enfermidade lá e saiu do hospital e não tinha dinheiro para nada, porque foi negado o benefício do INSS. Né, meus irmãos? Ó, Deus está trazendo a memória, coisa que é difícil de eu lembrar. E a outra, meus irmãos, eu não sei, não me lembro, não me lembro o que era. Mas para as 3 pessoas dentro do mês, eu mesmo precisando, meus irmãos, de dinheiro, e ia ter a cirurgia e eu tinha que ter dinheiro, porque é difícil, meus irmãos. Quando a cirurgia é em outra cidade, porque tem que se locomover de carro e volta e gasta. Sabe, meus irmãos? É um ó. Mas eu estava confiante em Deus, pois eu ajudei, meus irmãos. Eu obedeci à voz do Senhor que tocou no meu coração, de ajudar essas pessoas. Amém? Foi pouco, foi pouco. Mas o pouco que nós damos, meus irmãos, para ajudar alguém, quando Deus toca no nosso coração, amém? Quando Deus toca, quando Deus fala, e nós obedecemos, Deus traz o dobro para a nossa vida, meus irmãos. Pois como eu falava, eu estava cheio de dívida e ainda ajudei, sem ter condições. Eu obedeci à voz do Pai. E Deus, Ele providenciou a quantia certa, meus irmãos, depois que eu saí do hospital. Veio uma quantia para minha mão, a quantia que eu precisava para pagar as dívidas, meus irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando hoje para você? Você está entendendo a grandeza que é obedecer, mesmo nós sem entender? Porque eu não estava entendendo, mas eu obedeci. Como que na hora que eu mais preciso, Deus pede ao contrário, para me fazer o contrário. A hora que eu mais precisei, Deus falou para me ajudar. Isso é coisas que saem fora
do nosso cotidiano, meus irmãos. Eu estava precisando, mas Deus pediu para mim ajudar, pois eu obedeci e Deus me honrou da terra. Porque é assim que Deus faz, meus irmãos. Ele faz coisas que aos nossos olhos é impossível. É tudo ao contrário, meus irmãos. Então, não tentem entender o trabalhar de Deus, mas simplesmente tenha fé. Amém? Obedeça os direcionamentos do Pai que você não vai perder. Amém? Você só tem a ganhar. E o dinheiro que deu para mim pagar as dívidas ainda sobrou para mim e a mulher comer um cheeseburger, né? Um X salada ainda. Para a honra e glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Tenha fé e obediência, meus irmãos, aos direcionamentos do Pai. É maravilhoso demais. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?